E aí pessoal do YouTube, eu sou o Pi, esse é o Revolucionário Casual, nosso canal. Vou fazer mais um vídeo sobre filmes, e de fato esse é um filme, não é um documentário. É de Jean-Luc Godard, A Chinesa. Esse filme ele basicamente vai estar narrando a história de uma célula comunista de jovens parisienses inspirados nas ideias maoístas. Esse é um filme muito discursivo. Ele vai trabalhar muito as palavras, então as falas vão apresentar a maior parte das ideias. O filme ele vai se passar, na maior parte, por meio dessas falas, desses diálogos esses que são grandes debates, discussões que vão sendo construídas, muito baseado numa teoria, mas que é apresentada de uma forma muito direta. Então o filme ele não é algo que você vai inferir as ideias que estão ali sendo abordadas por meio de uma ação, por meio de acontecimentos e que fica a cargo da interpretação de quem assiste, mas ele é muito mais direto, então ele vai ser até um pouco mais seco nesse sentido, mas de certa forma o filme equilibra por meio de imagens, por meio de uma fotografia, por meio de montagens visuais que falam também diretamente, também são muito discursivas, você também está falando de um certo palanque fotográfico que o filme vai estar apresentando em diversos momentos, por exemplo, é bem emblemático conforme eles vão discutindo a questão dos dois comunismos, o comunismo russo e o chinês, os próprios livros vão sendo substituídos da pluralidade inicial de livros para uma biblioteca cheia apenas dos livros vermelhos, que seriam os livros de Mao. Ao mesmo tempo que ele vai trazer então algumas críticas que são expressas talvez de uma forma um pouco caricata, ele também traz alguns diálogos bem relevantes e interessantes para poder pensar de fato até que ponto que aquele grupo que se propunha uma causa revolucionária era tanto lúcido quanto realmente compromissado, não apenas com os próprios ideais, com as próprias ânsias, mas de fato de fazer uma transformação social e quais eram os pressupostos que eles adotavam para isso. Então, numa das cenas finais do filme, você tem uma conversa, né, com um professor, onde vai estar o professor e uma das integrantes desse grupo falando sobre a questão de uma ação direta terrorista, e aí o professor faz alguns contrapontos à forma que essa ação estava sendo planejada. Vou tentar então pegar alguns pontos aqui parte por parte do filme. A ideia de fazer esses vídeos sobre filmes é um pouco para ensaiar, para tentar realmente pegando experiência de fazer comentários. Não sei exatamente como é que ficou o resultado final, mas para quem assistiu e ficou pensando sobre o filme, talvez seja bem interessante, e dependendo do filme eu vou conseguir fazer isso com mais ou menos desenvolturas, lembrando que a ideia não é analisar tecnicamente o filme, porque não é muito o que me compete, apesar que eu posso dizer o que eu gostei, o que eu não gostei. Então, a primeira personagem interessante a se pegar, e ó, eu fui anotando aqui, basicamente é isso que eu tenho de anotações, de uma forma bem confusa, na verdade, com algumas setinhas e não muito ordenado. E a ideia também é fazer o vídeo na mesma linha de espírito, assim, pouco ordenado. Mas a primeira personagem que aparece é a Yvonne. Ela é uma moça do interior que trabalha como faxineira ali, então essa contradição, aliás, vai aparecer em vários momentos. Então são jovens estudantes parisienses, todos de uma boa posição social, e ali você tem, por exemplo, essa integrante que na verdade é uma faxineira que fica ouvindo o que eles falam, mas não existe uma distribuição das tarefas ali, isso não aparece questionado. E eu acho que também é uma crítica que fica bem colocada ali pelo filme de forma sutil, mas que também coloca bastante isso, né? Até onde que existe um pé no discurso e existe um pé na realidade. E aí essa personagem, ela trabalhou alguns anos como faxineira, ela veio do interior, chegou a se prostituir, então fica também bastante colocado. E aí essa personagem que veio do campo também representa isso, mas principalmente quando ela é colocada junto com os outros personagens, muito a questão de como que a luta de classes, ela também é uma outra forma de ler a questão entre o campo e a cidade, e as tensões que isso gera, né, entre os setores agrários e os setores industriais, o moderno e o tradicional, e especialmente também a divisão e tensão que gera também entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. É preciso entender então como que apesar dessas divergências, ainda é possível falar em uma identidade de classe, ou seja, ainda é possível falar que existe uma classe trabalhadora. Então, para poder estar entendendo isso, é interessante trabalhar com um conceito bastante usual, que é a diferença entre classe em si e classe para si.
Dentro disso, seria basicamente você distinguir uma realidade da classe, onde ela é definida enquanto classe na própria esfera da produção, ou seja, são as condições básicas da produção que fazem com que uma parte da população tenham condições em comum suficientes para que elas, apesar das suas demais características, sejam invariavelmente uma classe. Então, nesse sentido, quando a gente está falando do capitalismo, o que diferencia o proletário do burguês é que o proletário, ele vai ser aquele que produz, que não possui os meios de produção, que é preciso então vender a sua mão de obra, e ao vender a sua mão de obra, ele então vai estar trabalhando mais e sempre mais para que o burguês lucre cada vez mais. Então, de um lado, você tem o interesse do patrão, que é pagar o menos possível para esse trabalhador e obter o maior lucro possível, mantendo a produtividade desse trabalhador a maior possível também. E do outro lado, você tem o interesse do próprio trabalhador, que é receber o maior salário possível, ou seja, ser o melhor remunerado possível por seu trabalho e trabalhar o menor tempo possível. Então isso cria uma contradição básica. No entanto, quando a gente para olhar esse plano econômico, você vai ver que os trabalhadores, eles possuem salários muito diferentes. É até difícil entender onde tem a fronteira, onde uma pessoa começa a ser burguesa e onde ela termina de ser proletária. Até porque a própria propriedade, ela é muito complexa, ela acaba sendo difusa em alguma medida, porque você tem o mercado de ações, você tem o rentismo, você tem várias formas de participar dentro da hierarquia do capital. Para você poder então entender o que seria essa classe trabalhadora, é preciso pensar então a classe para si. A classe para si que possui uma identidade cultural e uma identidade política comum, ou seja, é por meio do discurso, é por meio da consciência de classe que você conseguiria então fazer com que esses antagonismos internos, que são menores, não fossem determinantes. E dessa forma você conseguisse fazer com que essa classe agisse em conjunto. No entanto, essa ação em conjunto também, ela não se dá num plano de instituir na própria ordem existente uma superação desses antagonismos. Essa identidade, esse interesse comum, ele só pode existir uma vez que ele aponte para uma superação da própria ordem, porque no interior do Estado de Direito burguês, você não tem como estar garantindo a superação das divergências internas entre os próprios trabalhadores. E aí é nesse campo que envolve o discurso, que é um terreno fértil da ideologia, e onde você vai ter então essa necessidade desse pensar-se, desse construir da própria identidade, que você vai ter diversas teorias, como a dos intelectuais orgânicos, ou seja, onde você teria intelectuais que estariam enraizados socialmente, mas que não seriam necessariamente os próprios trabalhadores, mas de todo modo uma vanguarda intelectual pensante, que é diferente do trabalhador intelectual, porque não necessariamente é alguém que de fato está trabalhando, e dessa forma também é muito fácil de se entender porque que dentro disso você tem muitas contradições. Então quem pensa, quem estruturalmente tem meios materiais para poder estar pensando, e dessa forma, como que essa pessoa então deslocada, ela vai pensar e ela vai agir em nome de uma outra classe sem criar também interesses contrários e muito divergentes. Então como esse apontar para frente, para a superação, pode garantir que de fato você tenha uma validade, uma legitimidade por esses pensadores, essa vanguarda pensante. E até que ponto justamente que seria impossível, inviável, que os próprios trabalhadores assumissem essa posição de pensar-se, de entender-se, quais são as contradições geradas no trabalho, no controle do tempo, que inibiriam, que impediriam esse auto-pensar-se. E aí é interessante que o filme ele vai estar trabalhando, claro, ele não vai estar colocando em causa, acho que, todos os aspectos desse debate, mas ele vai estar trabalhando dentro de um horizonte, ele vai se debruçar dentro de questões que lidam justamente com isso. Então, para você poder pensar também esse deslocamento, esse isolamento desses estudantes, é interessante você entender justamente qual que seria esse papel mais amplo deles. E a partir disso também, quais são as armadilhas, quais são as tendências, quais são as possibilidades que essas leituras podem gerar. E aí, retornando aqui aos personagens, você tem a Verônica. A Verônica que é filha de uma família de banqueiros. E aí é interessante que quando ela coloca, por exemplo, a questão da retaliação, a retaliação ali no contexto daqueles estudantes seria os exames, né? Você tem uma tradução de grandes conflitos que são recolocados, né, dentro do contexto ali um pouco mais fechado e que
pode ser muito alheio à realidade vivenciada pela grande maioria, e que seria, por exemplo, o contexto estudantil, né? E como que também, a partir disso, o pensamento estudantil ele acaba ficando muito fechado em temas próprios, temas que, pela própria contradição e pela própria exclusividade dessas instituições de ensino, você acaba ficando em voltas de um pensamento extremamente elitizado. E aí vem muito daquilo, né? Como que você pode pensar, por exemplo, o lugar de fala, ou os recortes que são escolhidos ali, e até que ponto que você consegue ter de fato um intelectual, ou mesmo um núcleo dirigente que vai estar representando sem criar com isso interesses próprios e que cria em alguma medida antagonismos. Essa questão dos antagonismos ela não está diretamente colocada no filme, mas é bem interessante para pensar, justamente porque você está falando de uma célula revolucionária, de jovens um tanto muito idealistas, que é extremamente isolada e que no filme aparece de forma extremamente isolada. Eles não fazem nenhum trabalho de base, eles não estão ali em diálogo com a sociedade. O filme, não sei até que ponto que isso é totalmente intencional, mas o filme mostra muito isso. O filme se passa quase que todo dentro do próprio núcleo de estudos desses jovens, né? Um núcleo, por sinal, muito chiquetoso, que já mostra também como que aquilo é mantido pelas contradições externas àquele núcleo, ou seja, com o dinheiro dos pais, que com certeza vem da exploração dos próprios trabalhadores. Então, tipo, essas contradições elas vão permeando todo o filme e isso vai sendo colocado. Aí você tem o Guilherme que ele vai traduzir muito em torno da arte, os anseios revolucionários dele, pensando muito a questão do teatro e a própria intervenção social, a própria ação direta, para assim dizer, mas também dentro dessa esfera do teatro. E é interessante, aí retomando novamente o João Bernardo, que eu vou fazer um vídeo em breve, ele fala muito a questão como a arte é por excelência a estética, como que o conteúdo da arte é a forma, como você consegue então fazer com que na ausência de um conteúdo coerente, a própria aparência, a própria forma das coisas assuma o lugar do conteúdo. E dessa forma, por exemplo, quando você pensa como que é voltado para a questão da arte, o jovem, né, o Guilherme aqui, como que isso também reflete muito as contradições, as insuficiências, a inconsistência de conteúdo, de programa, de ação desse personagem, né, mas de modo geral ali do filme. Então fica tudo muito romantizado. Agora, para ser justo, se de um lado tô trazendo aqui o João Bernardo nas falas que ele coloca logo no começo dos Labirintos do Fascismo, e que eu acho muito importante para se pensar criticamente também esse papel do artista, que por vezes é vendido como algo muito bonito, no entanto, que também acaba sendo um grande falseamento das ideias, uma grande forma aí de você ficar enfeitando a mediocridade. Mas também, se você for pegar um outro texto que também não deixa de ser igualmente crítico para pensar arte, para pensar estética, que seria o texto da Indústria Cultural do Adorno, é interessante que lá também, ao mesmo tempo que se coloca muito essa crítica à estética e problematiza a estética por si só, também como algo problemático e limitadora das possibilidades de conteúdo, você consegue ver ali no Adorno também até que ponto que é importante pensar uma estética, justamente porque todo o conteúdo precisa, para poder existir e mesmo para ser elaborado, de uma forma. Então a forma ela não é colocada a posteriori. Nessa medida, também é papel da arte, ao quebrar as formas, ao pensar outras lógicas estéticas, ao pensar outras formas de aparência, também possibilitar outras formas de conteúdo. Então, para dar um exemplo bem simples, se você pega um texto acadêmico da faculdade, por que aquele texto é estruturado da forma que é? Por que aquela linguagem literária é daquela forma? Será que é a única forma possível? Será que é cientificamente necessário cada um daqueles procedimentos? Até que ponto que aquilo são escolhas arbitrárias e que também tem muito a ver com um modo artístico que não se questione, que não se enxerga enquanto arte e que dessa forma também estrangula, também limita o pensamento a alguns padrões, algumas tradições, alguns protocolos ali. Então também para você poder pensar a superação de certas formas de pensamento, é preciso problematizar a arte. Agora, claro, que isso também envolve você problematizar o conteúdo ao mesmo tempo, e acho que quando o conteúdo ele acaba sendo algo estagnado, é muito mais fácil você modificar apenas a aparência. E aí no texto do Adorno, por exemplo, ele vai mostrar como que a reciclagem da mediocridade na indústria cultural, e aí você pode também pensar hoje o que é a propaganda, né, esse império das propagandas, etc., como que também você cria uma série de clichês que mesmo aprisionam a capacidade interpretativa do sujeito ali, que só consegue ver Hollywood, qualquer outra coisa é cansativa, justamente porque sem aqueles clichês daquele universo artístico, estético que ele já está acostumado, ele não consegue absorver, a informação não consegue ser transmitida para ele.
Dessa forma também, eu acho que esse papel artístico, mesmo esse teatro que também é muito esboçado no filme, ele vai ter essa ambiguidade. Eu acho que ele trabalha também para os dois lados. Talvez nesse filme, esses jovens eles acabam explorando mais esse lado corrosivo. No entanto, você também pode pensar uma arte que transcenda. E a necessidade também dessa transcendência ter esse aspecto artístico. Do contrário, o conteúdo por si só, sem uma crítica, uma problemática da forma, da arte, vai ficar sempre preso a determinados padrões, a determinados protocolos que vão impedir, vão inibir as capacidades de formulação do novo, da criatividade. E posto isso, ainda pensando o Guilherme, mas aí realmente acho que cabe aos personagens de modo geral, até que ponto também então que toda essa questão da revolução não é colocada de uma forma romantizada para responder uma própria necessidade ali pequeno burguesa de sentido para a própria vida. Então acaba sendo uma grande aventura, talvez uma grande novela na perspectiva desses personagens. O que está colocado num primeiro momento é a sua própria necessidade de criar uma narrativa, de criar um roteiro para a própria vida, e dessa forma a conquista do poder, a conquista do impacto social, realmente esse engrandecimento revolucionário pode ter um caráter muito nocivo e muito hipócrita, no sentido de ser algo extremamente individualizado, algo muito voltado para um idealismo próprio que visa mais transmitir os próprios valores, construir uma própria identidade do que qualquer outra coisa. Uma possível interpretação para uma das cenas finais do filme, que eu acho bem interessante, é quando o Guilherme chega dentro de um espaço abandonado e de um lado você tem a Yvonne dentro de um vidro e do outro uma senhora de mais idade em trajes de banho. Nesse momento elas ficam disputando a atenção dele, batendo nesse vidro. E é interessante como que essa atenção dele vai se voltar conforme o apelo da Yvonne vai aumentando. E é interessante porque dentro disso a gente consegue pensar a vaidade, o desejo pelo capital simbólico, de você se posicionar e ser atraente. Então o artista ele vai buscar, né, dessa forma, cativar as pessoas independente se essas pessoas para ele são interessantes. E é interessante o vidro, porque o vidro remete à ideia de você pensar as pessoas de uma forma muito limitada, dentro de categorias muito limitadas. Então você não se importa exatamente com quem é seu público, desde que esses públicos sejam um público, desde que sejam pessoas que se interessam por você. E isso é interessante nessas pessoas, ao mesmo tempo que você tem essa questão do teatro, por exemplo, e dessa questão da arte, e desse tom poético, onde muitas das discussões são colocadas, você tem aulas, né? O filme ele realmente tem discursos interessantes e fala, por exemplo, a questão do positivismo. Então você realmente conseguir pensar o papel da ciência, o papel de pensar os fatos, mas ao mesmo tempo até que ponto que era questionada a própria capacidade de leitura dos fatos, a própria capacidade de superar uma ideologia, ou pelo menos uma ideologia relativamente muito menos embasada, né? Então se você pensar que em alguma medida, por ser um entendimento sempre limitado que o ser humano alcança, tudo seria em alguma medida ideológico, mas quando você compara relativamente uma forma ideológica a outra, uma pode ser muito menos limitada do que outra, e uma pode inclusive ter a intenção de ser ciência, de ser factual, enquanto outra não, enquanto outra realmente se apega a uma intenção totalmente descolada da realidade, muito mais simbólica, muito mais discursiva, sem nenhum apreço por buscar, né? Então se existe um devir que te impede de alcançar de fato as coisas da forma que elas são, o movimento que você faz, se você caminha para o absurdo ou se você caminha para uma compreensão da natureza, do próprio comportamento humano inserido nisso, na produção humana da natureza também, é diferente, né? O movimento que você faz, por mais que talvez o resultado seja igualmente insuficiente, impotente. Bom, em certa parte do filme, uma das citações que eu peguei é quando eles definem, aqueles estudantes, o que seria a ciência. E aí eles falam que a ciência é uma verdade combatente. E por que essa frase é interessante dentro desse contexto? Porque o filme ele vai estar abordando frontalmente a questão entre o comunismo chinês e o comunismo russo. Então existem dois discursos revolucionários ali conflitantes entre si. Nesse sentido, pensar a ideologia e pensar também um discurso que denuncia um outro discurso como ideologia, sendo também esse primeiro discurso denunciador capaz de ser igualmente ideológico, falso, e levar as pessoas intencionalmente ou mesmo por uma incapacidade de compreender a realidade ao abismo, você entra então nessa complexidade,
onde um discurso, por ser revolucionário, não o torna automaticamente científico. E isso é muito interessante para você poder pensar, então, como que aqueles jovens, eles vão estar apontando o senso crítico deles para o discurso revolucionário russo, ao mesmo tempo que você se pergunta por que aquilo não é também voltado para eles mesmos. Então, por que eles não se pensam tanto enquanto uma célula revolucionária de forma mais crítica, e aí dessa forma eles também não colocam isso para o comunismo chinês, pelo menos não é discutido ali ao longo do filme de uma forma profunda, com critérios racionais. E aí você tem esse grande debate que vai estar em torno da própria guerra do Vietnã. Então a guerra do Vietnã também vai ser bem colocada ali no filme. E os vietnamitas seriam coadjuvantes, é interessante inclusive isso, porque em torno desse debate entre duas potências imperialistas e também de um lado, que seria o lado socialista, um outro debate que se coloca mais profundo entre o que seria ali de fato revolucionário e o que não seria revolucionário, como os próprios russos estariam em diálogo, como esse leste europeu estaria num diálogo muito mais amigável, como isso seria uma prova do revisionismo, justamente porque a postura do imperialismo norte-americano seria muito mais agressiva, segundo esses militantes, em relação ao comunismo chinês. E aí dessa forma você vê então os vietnamitas no meio de todo esse debate como coadjuvantes. Eles mesmos vão sendo muito invisibilizados. E é interessante que a Ivone que vai fazer esse papel, até que ponto que aqueles jovens não apenas idealizam esses personagens, sejam a classe trabalhadora, sejam os vietnamitas, e até que ponto eles estão realmente prestando atenção. Até que ponto eles conseguem entender que aqueles personagens são sujeitos de ação, que eles existem, que eles mesmos podem também se mobilizar e tomar conta da sua autodeterminação, do seu futuro. Então dessa forma, acho que esses diálogos que o filme faz são simples, mas ao mesmo tempo revelam bastante coisa para se pensar. Uma outra citação que eu peguei do filme é a seguinte: é impossível exportar a revolução cultural, pois ela pertence à revolução chinesa. Bom, muitas interpretações podem ser inferidas dessa frase. O que eu acho interessante, e aí dentro da minha linha argumentativa aqui, é que isso também dá muito para você pensar como que uma revolução cultural, como uma mudança de identidade cultural das pessoas não poderia ser feita fora de uma ação revolucionária. Então, dessa forma também, a ausência de uma via de propaganda a ser adotada por esses estudantes também estaria muito presente nessa própria frase. Ou seja, não adiantaria você trabalhar numa consciência de classe sem que você tivesse uma ação revolucionária ali colocada. Mas como eles vão traduzir essa ação revolucionária, aí é algo que o filme vai mostrar. E aí uma outra ideia interessante é que a arte ela não seria um reflexo, ela não refletiria a realidade, mas ela seria a própria realidade do reflexo. Ou seja, você não pensa a arte e a realidade como coisas separadas, mas a realidade, uma vez que ela vai ser mediada, ela vai ter como intermediário os símbolos, e dessa forma a própria arte ela vai ser a via de compreensão dessa realidade, ela é uma realidade, uma vez que ela orienta, uma vez que ela vai estar no âmago da capacidade de conceber o mundo onde os seres humanos vivem e onde eles produzem a sua sociedade, onde eles produzem as suas formas de vida. Então, dessa forma, a arte ela não seria algo análogo à ação, mas ela seria uma própria ação. Se a arte é ação, então a ação é apenas arte e pode ser vivida como tal? É tudo teatro? Os meios e fins, a razão, seriam apenas uma busca dos autores por sentido? A natureza tem respostas ou obstáculos? E aí, nesse sentido, uma citação que eu peguei do filme também que é interessante, é que eles falam que toda guerra progressista é uma guerra justa. E aí justamente você cai na questão de como você define se uma guerra é progressista. E para você pensar como que eles vão resolver essas contradições numa ação terrorista e como essa ação terrorista é planejada, quais são as motivações, eu acho que aqui eu já coloquei muito, elementos para pensar esse debate, mas justamente como é que esse filme vai culminar no ponto onde uma pessoa aleatória morre, foda-se, e é isso, não deu muito certo, mas você vê como era leviano também ao mesmo tempo, como era mal planejado aquilo tudo, como que a realidade ela foi se apartando da vista desses personagens, como que eles foram se descolando no interior das próprias ideias, fechados naquele próprio núcleo, como que eles pensaram pelos outros e como que eles agiram de uma forma tão descolada da realidade. E aí eu não vou ficar aqui reproduzindo, mas vale realmente pensar bastante do que é colocado ali naquela conversa no trem, onde o professor que defende ações diretas, ele vai estar colocando que o contexto, a forma como aquilo é feito, diz muito sobre qual que é o caráter, qual que é a natureza daquelas ações.
E aí, nesse sentido, o personagem que não adere a essa ação revolucionária, ele é separado do grupo. Então você vê também como aquele espaço não permitiu o debate, justamente porque para você ter um debate, você tem que ter um ponto comum, você tem que ter essa razão que permite que as pessoas dialoguem, que permite que as ideias circulem. Então, dessa forma, quando ele é afastado, também diz muito sobre como que aquele grupo ele estava se fechando no interior dele mesmo. Não no sentido de um debate que vai se avançando e que o resto da sociedade não consegue acompanhar, mas sim de você começar então a se atomizar, de você se transformar num único sujeito, numa única perspectiva, numa única narrativa, onde nenhuma outra fala, né, cabe. Então você está falando, na verdade, de um eu, de um sujeito dividido em vários corpos, mas que também não consegue se comunicar, que fala apenas consigo mesmo. E quando um corpo questiona, esse corpo ele é excluído. Uma outra citação aqui é que a liberdade nem sempre tem as mãos limpas. Mas, acho que eu já prosei muito sobre esse filme, acho que talvez a citação mais interessante do filme é uma hora aqui que um dos personagens vira pro outro, aqui não sei exatamente qual deles que virou e falou isso, mas é interessante aqui essa frase porque diz o seguinte, aqui de forma bem direta: odeio como você discute coisas que não conhece. E o mais legal é que eu fiz esse vídeo e eu não li as ideias de Mao, então, na real, não sei nem por que eu tô falando, mas, ao mesmo tempo, isso entra em um debate que também na universidade é importante de se fazer, é justamente quando que a gente pode começar a falar, porque se você tiver que ler tudo para começar a falar, você nunca vai falar. E ao mesmo tempo, até que ponto você pode confiar na sua fala se você sabe que desconhece muitas coisas? Então, eu poderia ter lido o livro antes para falar sobre esse vídeo, mas eu acho que esse é um livro, por exemplo, que se eu for ler e eu pretendo ler ele, eu vou falar dele especificamente, não só para falar, né? Não tô nesse processo de ler coisas para falar, mas acho que é um processo de construção de perspectivas evolucionárias. Talvez aqui seja uma boa ferramenta, talvez não, talvez o meu desespero e falta de perspectivas me leve a ficar gravando alguns vídeos nesse momento, mas estou fazendo outras coisas, estou me engajando em outros espaços. De qualquer forma, eu acho que é interessante isso, de você sempre estar muito limitado na sua fala. Eu acho que teria agregado muito nas ideias e na minha compreensão do vídeo ter conhecido um pouco melhor previamente as ideias de Mao, mas ao mesmo tempo também o vídeo ele deixa esse convite para você conhecer muitas coisas. Então não tem um ponto específico e perfeito para você iniciar um debate. Você acaba sempre pegando as coisas pelo meio do caminho e tenta ir se achando. Então é sempre um movimento de ir para frente, para trás, de se questionar. Bom, eu acho que é isso o vídeo, então espero que vocês tenham gostado, tenha trazido algumas reflexões, melhorado o debate. Quem viu o filme quiser deixar aqui comentários, quem não viu também quiser deixar comentários, quem conhece um pouco mais sobre o maoísmo, quem quer participar desse debate, deixe comentários também. Avalie o vídeo, se inscreve no canal, o canal é mais sobre textos, sobre livros, mas também vou tentar variar um pouco o conteúdo, e é nóis!